Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui para mais uma quinta-feira na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para render graças a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, em nome de Jesus, amém. Um recado de Deus. Estava aqui, estava meditando esse homem de Deus e eu vou transmitir para vocês, esse recado do Pai. Nesta manhã de quinta-feira, em nome de Jesus, amém. Vamos engrandecer e agradecer a Ele por até aqui Ele ter nos sustentado, nos ajudado. Ele é o motivo do nosso louvor. Tenho certeza que Ele é o motivo do seu louvor também e da sua adoração, porque é o motivo do meu louvor e da minha adoração. Aleluia. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa hora me coloco mais uma vez diante de Ti, diante da Tua santa, bendita e gloriosa presença para Te bendizer e para Te exaltar, para render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, nos ajudado, cuidar de nós, nos livrado, nos protegido, nos guardado. Nossa vida, nossa casa e nossa família, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por ter guardado cada ouvinte desta palavra, em nome de Jesus. Cada ouvinte, cada visitante deste grupo, deste canal, em nome de Jesus. Cada visitante de cada grupo que essa palavra é enviada. Eu quero te agradecer pelo cuidado do Senhor. A proteção, o revestimento e a cobertura espiritual na vida de cada um deles e cada uma delas, em nome de Jesus. Dos seus lares e das suas famílias. Senhor, visita. Visita cada lar, cada família que é representada. Visita, Senhor, com teu poder, com a tua proteção, com teu revestimento. Aleluia, com teu avivamento. Visita a nação brasileira com teu avivamento. Visita as famílias da nação brasileira com teu avivamento, com teu poder. Com a tua... Toma o governo, do controle e o governo dessas vidas, Senhor, para a salvação, para a transformação, para o avivamento, em nome de Jesus. Vem com teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua justiça, meu Senhor. Guarda-nos, Senhor. Guarda a menina dos nossos olhos. Guarda Israel, Senhor. Liberta o povo de Israel. Toma o governo da nação de Israel, de todas as famílias de Israel, do governo de Israel, em nome de Jesus. E cumpre lá o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Assim como é boa, perfeita e agradável a tua vontade, na nação brasileira, que te pertence, a nação brasileira é propriedade particular do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Pai e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma o controle e o governo da nação brasileira, de todos os lares, todas as famílias, dos adolescentes, dos jovens, das crianças, dos idosos, em nome de Jesus. E de todos os lares e famílias, toma o controle e o governo, Pai, em nome de Jesus. Para a salvação, para a libertação, para a cura, para a transformação, para o livramento e para o teu avivamento, em nome de Jesus. Toma o controle das nossas casas, nossa família. O governo, o Senhor já governa e já reina na nossa casa e nossa família. De todos os ouvintes desta palavra, Pai. E crendo que tudo se cumprirá conforme o teu governo. Eu já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Pai, flui 100 por 1. Esta palavra para a qual está sendo enviada, para cada coração, em nome de Jesus. Flua 100 por 1, para a qual está sendo enviada, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, visita cada coração com a tua chama, com o teu Santo Espírito, ao receber esta palavra em nome de Jesus. E eis-me aqui para te servir. Ministra através da minha vida. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o controle de tudo. Aleluia. Eu nada sei, eu nada sou, eu nada posso, se não vier de ti. Fala, Espírito Santo, ao coração do teu povo. Eis-me aqui. Usa-me com teu poder, com a tua graça. Com teu poder, com a tua graça, com a tua sabedoria, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor fará, em nome de Jesus. A minha vida, a minha casa, a minha família, a vida de cada um dos meus irmãos. Lá no livro do Atos dos Apóstolos, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 6, ele me deu o versículo 4. Nós vamos ler desde o versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus para com as viúvas. Eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocados à multidão dos discípulos disseram: não é razoável que nos deixamos
a palavra de Deus e servimos as mesas? Escolhi, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, o negócio do reino de Deus. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, o proselito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos, consagrou. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eu fiz a leitura do versículo 1 até o 7. A escolha dos obreiros. Para eu escolher um obreiro para a casa do Senhor e você, esse obreiro tem que ter. Para que a obra cresça, cada pessoa tem que estar no seu devido lugar. Eu tenho que estar no ministério da palavra para o qual o Senhor me chamou. E você, que tem o chamado de ser organizar a casa do Senhor, você tem que estar na organização da casa do Senhor. Você tem que estar na tesouraria, você tem que estar na secretaria, você tem que estar na portaria, você tem que estar em toda organização. Tem que ter porteiro, tem que ter alguém que organiza, tem que ter alguém que cuida das finanças e alguém que cuida da secretaria. E tem que ter alguém para que o pastor estude a palavra e pregue. E tenha tempo de buscar a Deus. Porque se ele não tiver tempo, intimidade com Deus e tempo de oração, ele não tem o que te oferecer. Por isso que os ministérios estão todos misturados. Porque os pastores não querem. Muitos grandes não estão querendo esse povo dentro da casa deles. Porque quando os discípulos... foi uma orientação do Espírito Santo, da parte do Espírito Santo, eles impuseram as mãos, ungiram esses homens. Eles tiveram um tempo de só pregar a palavra, buscar a intimidade com o Senhor, buscar a leitura da palavra para pregar, em nome de Jesus, e muitos serem curados, sarados, transformados. Eles tiveram um tempo de busca na meditação da palavra em oração. É isso que o pastor tem que ter. Se ele não buscar, não tiver esse tempo, agora se ele resolver fazer tudo para que ninguém saiba para que ninguém saiba quanto entra na igreja, qual é o dízimo da igreja, para que ninguém saiba quantos membros tem, o que está acontecendo atrás dos bastidores, aí você não vai ter tempo mesmo, meu irmão. Sacerdotes e pastores, você não vai ter tempo de cuidar da ovelha. Você não vai ter tempo de buscar a Deus, ter momentos de oração, propósitos de oração e tempo para ler a Bíblia e entender a revelação para passar para a igreja. Por isso que a igreja está morta e falta o poder. Eita, você... Sim, isso é verdade. O Senhor vai mostrar, porque Ele vai vir. As profecias estão se cumprindo e Ele vai descer nessa terra para mostrar aos sacerdotes que eles precisam se alinhar com a palavra de Deus, que isso aqui precisa se cumprir. Cada qual tem que ter... O ministério tem que ser organizado. Por que o ministério de Salomão foi um grande? Porque era justo, próspero e organizado. Cada pessoa no seu lugar. Justo. Ele era justíssimo. Salomão foi julgar aquelas duas mães, uma que roubou o filho da outra enquanto a outra estava dormindo e pegou o filho da outra e disse que era o dela. Eita, isso... Salomão julgou com sabedoria e discernimento espiritual. Na época ele estava na presença, né? Naquela época, porque ele foi muito próspero, sábio, mas ele saiu da presença, mas ele foi. E ele julgou retamente porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele estava em comunhão com o céu. Você precisa estar em comunhão com o céu, em intimidade. Você tem que ter tempo para orar, você tem que ter tempo para meditar na palavra, você tem que ter para entender a revelação do Espírito Santo para passar para a igreja se converter dos maus caminhos. Para a igreja ser sarada, liberta, transformada e chegar ao avivamento em cada vida, em cada ovelha que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar.
Por causa dos constantes crescimentos numéricos da igreja de Jerusalém, os apóstolos sentiam a necessidade de nomear alguns auxiliadores. Então, houve auxiliadores, os diáconos. Os diáconos, em algumas denominações, são chamados de obreiros. São pessoas escolhidas pelo Espírito Santo. Não é por mim, não é por você. Não é nomeado por você, aquele que você quer, aquele que você confia. É pelo Espírito Santo. Muitos estão nomeando por cargos. Mas a Bíblia diz que é pelo Espírito Santo. Não é pela seu conhecimento, não é para você ganhar, ter regalias, não é para você, para essas pessoas abençoar o ministério e as famílias permanecer na igreja. Não é isso. Não é cargos, não é comprar cargos. Aqui é um cargo, não. Aqui é um ministério que o Espírito Santo escolhe. E tem que ser cheio do Espírito Santo. Obreiros que tem que ser cheio do Espírito Santo para ajudar na realização da obra de Deus. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que ter um coração limpo, porque ninguém é batizado com o Espírito Santo, que ele é santo. Se não tiver um coração limpo, se não tiver uma vida reta, se não tiver uma vida em obediência reta com Deus, se não tiver separação, se essa pessoa não tivesse separado do pecado e de tudo que é mundo, não. De tudo, você não... Santo é aquele que é separado de todo pecado, de tudo que te faz pecar. São pessoas santas que ajudam no ministério, na realização da obra de Deus, e a obra de Deus precisa. Eles têm a responsabilidade de cuidar da parte material e financeira, para que os pastores possam dedicar o seu tempo à pregação da palavra e oração. Cuidar das coisas materiais. O que é materiais? É tudo que compra para a igreja, tudo que paga para a igreja, tudo que vai fazer para a igreja, seja o tesoureiro, o secretário, o porteiro e outros cargos que tem nessa igreja. Neste texto foram estabelecidas 3 condições para que o obreiro seja aprovado, seja escolhido. A escolha do obreiro é o quê? 3 requisitos para que o obreiro seja escolhido. Por Deus, não pelo homem. Por Deus é ter boa reputação. Ele tem que comprar e pagar. Ah, Jesus. Ele tem que comprar e pagar. Ele tem que ser honesto, idôneo. Ele tem que ser boa reputação, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu acabei de falar. Se você não tiver intimidade com o Pai, você não pode ser um obreiro. E possuir sabedoria. E possuir. Tem que ter pago um preço e pedido de sabedoria e ser sábio. E ser sábia. Observe que estes contextos não se tratava daqueles que ocupariam o ministério pastoral. Isso é para o diácono, não é para o ministério pastoral. Não se trata do pastor, que precisa de muito mais, do que esses 3 requisitos. Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e possuir sabedoria. Se você não tiver, tem que pedir a Deus. Se você não tiver isso, não está conforme a palavra de Deus. Não é o Espírito Santo que te escolheu. Não é o Espírito de Deus que escolheu. É o homem que escolheu. E muitos estão aí por causa do homem. E o ministério está sofrendo. Porque um vive tapando os buracos do outro e escondendo o erro e o pecado do outro. Como é que você vai? Como é que vai ser no final? No dia do acerto de conta. Se você está escondendo o erro do pastor, do irmão, você está escondendo o dele por amizade, porque ganhou regalias, porque ganhou o cargo, porque houve uma combinação, um acordo. E as igrejas estão assim. E o Senhor fica triste, porque não é assim. O Espírito Santo escolhe por boa reputação, por ser cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo tem intimidade, é separado. Oh, meu Senhor, aleluia, tem sabedoria para lidar com outros. Outros não têm nem sabedoria, estão sendo grossos. Por isso que o ministério está dessa forma. Observe que isso não é o contexto para que um pastor, para se tratar da escolha do pastor, mas sim do diácono. Mas sim dos que serviam à mesa. Então, um tem que servir à mesa e o outro tem que meditar na palavra e orar.
e buscar a direção do alto, do céu. Ei, para entregar para a igreja, para que a igreja seja salva, liberta, transformada. Ei, para que haja cura, libertação, transformação, para que aconteça sinais, prodígios e maravilha no meio dessa igreja. E se a sua igreja não está acontecendo sinais, prodígios e maravilha, não tem salvação lá, não tem cura, não tem libertação de ninguém, meu irmão, você não está na palavra. O que está acontecendo? Você não está na palavra, não está cumprindo os preceitos, não está na posição, por isso que não está operando. E você que congrega também tem que orar, tem que saber isso e tem que meditar nessa palavra. Isso significa que para executarmos qualquer serviço de acordo com o que o Senhor requer, de acordo com o que o Senhor requer, o meu pai, o seu pai, é necessário satisfazer a esses requisitos básicos. Se você tem um cargo, ou vai ter um cargo, ou estão almejando um cargo, ou lidera um cargo, se você não tem esses requisitos, meu irmão, renuncia. Renuncia, peça perdão a Deus e renuncia. Porque você está não alimentando as ovelhas, você não está conforme a vontade de Deus para exercer o ministério do reino de Deus. O ministério tem que estar conforme o Senhor quer, não conforme o homem quer, para satisfazer a vontade de Deus e a vontade e servir o reino de Deus. Então você não está servindo o reino, você está servindo um homem. Então peça perdão a Deus, renuncie o cargo e se alinhe. Se alinhe até... se alinhe com a palavra de Deus. Busca transformação, libertação. Peça ajuda a Deus. E quando você estiver preparado, separado de todo pecado, sendo santificado, Deus, o próprio Deus vai se encarregar de mover corações para que você seja chamado a exercer um novo cargo, cheio da presença do Senhor. Mas da forma que está, por esta palavra hoje, ouvindo a palavra, Deus está falando com você. Renuncie, peça perdão ao Senhor e peça ajuda para você estar na presença dele. No tempo de Deus, o próprio Deus irá te chamar. Quando você renunciar de todo o coração, renunciar hoje quando ouvir a palavra, aleluia, se alinhar com a palavra, pedir perdão e lutar espiritualmente, o próprio Deus vai se encarregar de colocar você no lugar certo, o qual ele tem preparado para você e para nós. Em nome de Jesus. Então o recado é assim. Deus, em nome de Jesus. Você, sacerdote. Olha, não é só a lã da ovelha, não. Você não pode fazer tudo, porque você não queira que muitos saibam o que acontece dentro da igreja. Mas o Senhor está vendo tudo. E ele disse que nem um único filho dele, nem mesmo o filho dele, ele poupou. Ele não vai poupar a mim nem a você. Ele não vai poupar quem está em pecado, a quem está fazendo mal às ovelhas. Cada um vai dar conta. E você vai dar conta. Então se alinhe com a palavra de Deus, porque está chegando a hora. Não vai chegar lá, não vai ser naquele dia que você está achando que você vai dar conta, não vai dar tempo para você se corrigir, não. Se corrija hoje, porque o Senhor está descendo, e vai descer na terra, e vai tocar, porque ele não se deixa escarnecer por homem nenhum. Ele disse que nem um único filho dele, unigênito, ele poupou, porque eles tinham uma missão para cumprir, e tinha que cumprir conforme ele mandou. Se ele não cumprisse, ele não seria aprovado. Ele não vai aprovar a mim e a você. Ele está desaprovando o seu ministério. Então, se alinhe hoje com a palavra e se arrependa. Aleluia. Enquanto há tempo, em nome de Jesus. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Cinge os meus ombros com toda a verdade. Cinge os meus ombros de toda a ação do inimigo, de toda a seta maligna em nome de Jesus. Vem com teu poder, com a tua graça, com a tua justiça. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por conseguir pregar essa palavra em nome de Jesus. É forte, meu Senhor. Mas essa palavra vai chegar na vida de vidas que necessita. E o Senhor me confirma agora que o Senhor confirmou a palavra. Anderei, que era da sua vontade. Aderei, aleluia. Derei, xerei. Foi o Senhor que mandou, o Senhor que faz tudo, aleluia. Obrigado por obedecer à luz da tua palavra em nome de Jesus. Obrigado por conseguir obedecer ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, flui sem por na vida e no coração de cada ouvinte dessa palavra, de quem vai ouvir, de quem necessita ouvir, Senhor. Faça um movimento de limpeza, de purificação da água que vem direto da tua fonte, do teu rio de água viva, e limpa esse coração, limpa essa mente, limpa os caminhos do meu irmão
irmão e da minha irmã, aleluia. Visita os sacerdotes, visita. Liberta, nome, ainda tempo de arrependimento, Pai, em nome de Jesus. Se alinha, ajuda eles a se alinhar com a tua palavra, com todos que têm chamados, que vão chegar essa palavra em nome de Jesus. Ajuda todos que não estiverem alinhados a se alinhar, porque essa palavra é para todos, em nome de Jesus. Aleluia. E renunciar o que não foi, o que não veio de Deus, e que a pessoa sabe que não veio de Deus, e se alinhar com a tua palavra, aleluia. Vai estar obedecendo ao Senhor, e vai conseguir a tua misericórdia, a tua graça e os teus favores, aleluia. E no tempo determinado, o Senhor se encarregará dele ser chamado, delas ter chamada, porque isso não foi Deus que colocou, aleluia. Oh, mananana, te ajuda, Pai, o meu irmão e a minha irmã, faça tudo isso para a glória e louvor do teu nome, porque esse é o tempo de Deus, é o tempo do chamado, né? De exercer o chamado, e é necessário que todos se alinhem com a tua palavra, em nome de Jesus, que todos estejam conforme o teu querer, a tua vontade, o teu Santo Espírito, não a vontade do homem, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs a se arrependerem, a se alinhar com a tua palavra hoje, para que haja conserto, conserto, diz o Senhor, para que não haja destruição dentro do seu lar, da sua casa, pela rebeldia, aleluia, aleluia, e pela transferência, que eu não mandei em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, visita esse coração, essa vida, toma o governo, traz o arrependimento, é o Senhor que convence o homem do erro, do pecado, do juízo e da justiça, Espírito Santo. Vai de encontro a esse coração, tira toda a dureza, tira toda a rebeldia, desfaz todo o mal em nome de Jesus. Visita com fogo, queima o coração, arranca tudo que não provém de ti, purifica, aleluia, faça tudo novo, enquanto há tempo, Deus, em nome de Jesus. Mostra o teu poder, a tua graça, e tenha misericórdia de cada um deles, Pai, para que se alinhe ainda hoje, através da tua palavra, aleluia, se alinhe, se arrependa, e entra com o teu poder, com a tua misericórdia para a vida de cada um deles, conceda mais uma chance e mais uma oportunidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E crendo que assim será feito, eu te agradeço em nome de Jesus. Sela o coração deles com a chama do teu fogo, da tua purificação, que eles recebam, todos que receberem, todos que ouvirem essa palavra, todos para o qual está sendo enviado, receba o teu fogo ao receber esta palavra no seu coração. Queime, Senhor, queima e destrua toda impureza, Senhor, e faça tudo novo, em nome de Jesus. Torne a pó e a cinza, e sopra, e passa o teu bálsamo, a tua água, que vem direto da fonte do rio de Deus, aleluia, aleluia, e purifica tudo, e regenera, aleluia, e restaura, faça tudo novo, para agora, glória e louvor do teu nome. Toma o governo da vida deste povo que se arrepender em nome de Jesus, e faça o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Graças te dou por tudo que você já fez e por tudo que você vai fazer, porque eu sei que assim fará, porque eu sinto a tua presença, eu sinto o teu mover, e o Senhor me mostrou o teu mover. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, porque creio que assim como a palavra está sendo enviada, assim se efetuará para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, ama essas vidas. Obrigada, meu Deus.